amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Mundo de Clubes, Super Mundial de Clubes da FIFA 2025 e falando aí do jogo da vitória do Fluminense contra a Internazionale, vice-campeão da Champions League, vencendo por 2-0, gols de Cani e Hércules, marcando os gols, que aconteceu lá em Charlotte, lá na Carolina do Norte. O time do Fluminense se classificou e o adversário vai ser o Al Hilal. Meus amigos, o confronto aí entre os brasileiros e sauditas no jogo que vai acontecer nesta sexta-feira agora, a partir das 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, horário de Brasília, tá bom, pessoal? Fluminense Al Hilal, jogo das quartas de finais do torneio, garimbando o avanço de fase, e a equipe do técnico Renato Portaluppi, conseguiu uma vitória importante, contra a Internazionale da Itália, 2-0, repito, os gols de Hércules e também do Cano, fazendo os gols da super vitória do Fluminense contra a equipe do Internazionale da Itália. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui dos assuntos, também um comentário dessa grande vitória tricolor, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas no canal do YouTube e também do nosso programa de todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, repito, radioNSC.com, pela Radiosnet, falando muito sobre o futebol carioca, também falando da seleção brasileira, o Super Mundial de Clubes, que está sendo disputado lá no United States, e também falando do esporte em geral, com muita opinião, e também com informação para você, meu amigo e minha amiga, do Conversa de Torcedor, tá bom? Então, dito isso, vamos falar aqui do jogo do Fluminense, que precisou de abrir marcador, de pouco tempo, para abrir a contagem contra a Internazionale, com 2 minutos de partida. Tivemos aí o Allianz recebendo do Martinelli, avançando pela direita, cruzando, a bola desviou no Bastoni e completando do 100º jogo, os 200 jogos com a camisa do Fluminense, e o Germancano de cabeça fazendo gol da equipe do Tricolor no primeiro tempo. E os cariocas ainda perderam a grande chance, a oportunidade de gol com o Samuel Xavier, que chutou a rente a meta do goleiro Sommer, da equipe do time da Internazionale. E o Ignacio chegou também a marcar o segundo gol após a jogada com 3 toques de cabeça na área, mas o lance foi invalidado por impedimento do zagueiro. E a Internazionale teve as suas melhores oportunidades, as chances, com bolas longas nas costas da defesa, e ainda nenhuma das chances, de maior perigo foi do Mkhitaryan, do time da Internazionale, que recebeu na área pela esquerda, passou para o Di Marco, mas o Fábio espalmou. E antes do final do primeiro tempo, que teve uma confusão entre o meia do time da Internazionale com o Renato Portaluppi, inclusive, o volante da equipe da Internazionale, melhor dizendo, com o Renato Portaluppi, uma confusão, melhor dizendo. E a primeira etapa, teve aí as situações que o Fluminense teve, e principalmente o Fluminense teve de um pra cá que necessitava. E o primeiro tempo foi dos melhores, para a equipe do time do Fluminense nesse pra cá de 1-0. E na primeira grande chance do segundo tempo veio novamente a favor do tricolor carioca, e dos pés do Germancano. Aos 11 minutos depois, o Arias forçou aí o suíço, o goleiro Sommer, a operar um milagre com uma bomba de fora da área, e o Sommer defendeu. E com o decorrer da segunda etapa, a sequência das rodadas de substituições entre a Internazionale e também dessa. E no decorrer da segunda etapa, com as trocas da equipe da Internazionale, feitas pelo técnico Chivu, o Christian Chivu, o romeno, cresceu no jogo e passou, pressionar a equipe tricolor, que foram ao menos 5 chances claras, E o De Vries, que errou o chute inacreditável na pequena área, e o Lautaro Martinez, que teve 3 oportunidades em um intervalo de 3 minutos,
E uma delas parou na trave, E já nos acréscimos, o Hércules deu números finais na partida, né? Decretando a vitória do Fluminense. E o Samuel Xavier cobrou o lateral, o De Freixo cortou errado, cortou de cabeça, né? E a bola passou por todo mundo antes de chegar no volante tricolor que colocou para as redes, dominando e invadindo a área antes de chutar pro gol do goleiro Sommer, né? De esquerda, né? Balançando a rede do goleiro suíço e acabando com o jogo, a equipe tricolor classificado para as quartas de final. E tendo aí o Cano, né? O 200º jogo para a equipe do time do Fluminense, né? E principalmente aí, né? Balançando as redes novamente, né? Depois de muito tempo, né? E também inaugurando para cá o duelo das oitavas de final, de uma partida muito importante, né? Para a história do jogador e também para a história do Fluminense, é claro. Então, temos aí o Fluminense vai encarar contra o Al Hilal, o jogo que vai acontecer a partir das 4 horas da tarde de sexta-feira esse jogo, a partir das 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Então temos aí esse jogo que vai ser muito importante, né, para a equipe do Fluminense e também de um desfalque nesse Mundial agora, né? Não terás o René, certo? O lateral recebeu o segundo cartão amarelo nesse jogo aí de segunda-feira e por falta em Baredia. E os cartões amarelos zero no duelo, no torneio, melhor dizendo aí, né? Após a disputa das quartas finais. Enfim, temos aí esse jogo contra a equipe do Al Hilal, que venceu pelo placar de 4-3, né? Contra o Manchester City do Pep Guardiola, né? Então temos aí essa disputa muito importante. E nós vamos estar acompanhando esse jogo a partir das 4 horas da tarde entre Al Hilal e Fluminense. Jogo decisivo, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai acontecer lá em Orlando. Que vai ser lá em Orlando, na Califórnia. Vai ser lá no estádio Camping World Stadium. 4 horas da tarde, horário de Brasília. O Fluminense segue vivo na competição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela companhia, pelo seu carinho de sempre. E não esquecendo, hein, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado, o nosso Conversa de Torcedor ao vivo pela rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radionsc.com, pela Radiosnet, também pelo YouTube, repito, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, da Copa do Mundo de Clubes e também no esporte em geral, falando também de seleção brasileira também, pessoal, com muita opinião e também com informação para você, meu amigo e minha amiga do Conversa de Torcedor. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e até a próxima.